Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me É a parábola do filho pródigo, né? Acho que quase todo mundo já leu, já ouviu essa parábola. Então aqui conta a história de um pai que tinha 2 filhos, tá? 2 filhos. E um dia o filho mais novo dele chegou para ele e falou assim: pai, eu quero que você divida toda a tua fortuna, toda a tua herança e divida a minha parte. Né? E eu creio que esse pai tentou argumentar com ele: não, mas para que isso, né? Para que você quer a tua parte? E ele falou: não, eu quero a minha parte, né? A que eu tenho direito, porque eu quero sair de casa, quero conhecer o mundo. E o pai fez. O pai deu a parte que ele cabia e ele foi embora. Foi para outro lugar, foi conhecer outras pessoas, né? E nessa ida dele, ele começou a gastar aquele dinheiro sem pensar, né? Então eu creio assim, irmãos, que enquanto ele tinha dinheiro, ele devia ter muitos amigos. Né? É verdade. Porque assim, né? Quando você está por cima, né? Quando você tem dinheiro, a casa vive cheia. É verdade. Né? Não é verdade? Né? Os teus amigos estão sempre ali, né? Sempre do teu lado, estão aí com você para tudo, e não sei o quê, né? Mas de repente, esse rapaz, ele perdeu tudo. Perdeu, simplesmente ele perdeu. E da mesma forma que ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, né? E daí, como é que faz? Né, irmãos? Então é muito difícil, porque às vezes você pensa assim: puxa, eu tenho tanto amigo, né? Olha, esse é firme mesmo, esse é meu amigo aqui para toda a obra, né? E de repente, quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, e você pensa: não, com essa pessoa eu posso contar. É aquela pessoa que te vira as costas. É bem aquela pessoa que você pensa que vai estar ali do teu lado, já não está mais. E o que aconteceu com esse rapaz foi isso, né? Ele perdeu tudo, na cidade onde ele estava, vamos dizer assim, que passou um tsunami. A cidade foi arrasada, sabe? Não tinha mais nada, ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais amigo, ele não tinha mais nada. O que aconteceu? Uma pessoa, um homem daquela terra, daquele lugar, lhe deu um emprego. Que emprego era esse? Cuidar de porcos. Sabe? Quem sabe esse rapaz não era um dos amigos dele, um dos grandes amigos dele, né? Que deu esse emprego para ele, cuidar de porcos. E ele foi, porque ele não tinha escolha, irmãos. Ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais nada para oferecer. Então todo mundo se afastou dele, todo mundo foi embora e ele ficou sozinho. E ele foi cuidar de porcos. E para ele não morrer de fome, ele tinha que comer a lavagem dos porcos. Para ele não morrer de fome, ele tinha que comer. Sabe? Então eu imagino assim, que esse rapaz ele devia estar arrasado, acabado, sabe? Imagina uma pessoa que tinha tudo. Que ele era filho de um pai que tinha posses, né? Que estava numa casa boa, numa casa confortável. De repente deu aqueles 5 minutos que a gente fala, ele quis o que era dele e não adiantou o pai falar, não adiantou o pai argumentar, eu vou e acabou, né? E o
nada, era um direito dele, pois ele já era de maior, deu, né? E de repente esse rapaz se viu sozinho, sem nada, né? E eu creio assim que numa noite jogada em qualquer canto, ele deveria estar, ele lembrou. Ele lembrou que os empregados do pai dele tinham comida em fartura. Os próprios empregados do pai. Então o que ele pensou? Se os empregados do meu pai, né, têm comida farta, por que eu estou aqui morrendo de fome? O que ele fez? Pensou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, né? Eu vou voltar para lá. Porque lá não há de me faltar um prato de comida. Lá não há de me faltar o que comer, né? Então, irmãos, o que eu vejo aqui nesse rapaz? Esse rapaz, ele teve duas atitudes extremas. A primeira atitude foi a da arrogância. Eu quero o que é meu. Né? Não escutou ninguém, não ouviu ninguém, não adiantou o pai falar, não adiantou nada. Eu quero e pronto. Né? E foi da forma que ele quis. O pai cedeu, deu e ele foi embora. Né? E aconteceu tudo o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que ele foi arrogante, que ele foi prepotente, quando ele caiu em si, que ele viu o que ele tinha feito, ele teve uma outra atitude que é muito digna, gente, que muitas vezes a gente não tem. Que é o quê? O arrependimento. É verdade. Né? Você se arrepender, você reconhecer que você errou. É verdade. É muito difícil. Né? Você voltar da onde você saiu, se achando por cima, você voltar sem nada. Você voltar arrasado, que nem esse rapaz voltou. Mas ele preferiu. E ele não pensou em voltar para a casa do pai como o filho do pai dele. Ele voltou pensando, para mim basta ser servo. Basta ser o empregado do meu pai. Para mim já está bom. Porque lá não há de me faltar um prato de comida. Né? Então ele foi os dois extremos que às vezes muitas vezes nós somos. É verdade. Às vezes nós somos prepotentes, nós somos arrogantes, nós não escutamos pai, nós não escutamos mãe, nós não escutamos ninguém, nós somos os donos da verdade. É, não é Jesus. verdade? Eu já fiz isso, eu garanto que muitas vezes vocês também. Amém. Né? Mas será que nós temos essa bondade, esse discernimento, esse desprendimento desse rapaz de se arrepender, de voltar, de se humilhar, de pedir perdão? Que nem ele fez? Ele voltou para o pai e falou, pai, eu pequei diante de ti, me perdoa. Né? Me dê um prato de comida e eu vou ser teu empregado. Né? Então esse rapaz, ele nos dá uma lição. Né? Uma lição boa e uma lição ruim. Né? Porque às vezes a gente não entende as coisas. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Às vezes Deus permite certas coisas. Né? Deus permite acontecer certas coisas na vida da gente para depois lá na frente você assim, mas agora eu entendo, né? Que isso aconteceu comigo. Né? E outra coisa, irmãos, que eu fico pensando, né? Essa palavra Deus me deu em sonho, sabe? Deus me deu em sonho essa palavra. E uma coisa assim que eu lembro que no sonho Deus focava muito para mim era assim, do que você anda se alimentando? Aleluia. Qual o alimento que você anda comendo? Glória a Deus. Né? Aleluia. Será que nós não andamos comendo lavagem também? Porque lavagem não é só de porco. A inveja é um tipo de lavagem. Verdade. O ódio, né? Verdade. A arrogância, né? Tudo essas coisas mesquinhas do mundo, o vício, a bebida, tudo isso são lavagem que o inimigo quer colocar dentro da nossa boca. É verdade. Né? Então eu fico pensando, Deus, assim no sonho Deus falava para mim, do que nosso povo, do que nós estamos se alimentando? Né? Até quando nós vamos ficar comendo essas coisas? Até quando nós vamos se sujeitar a isso? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu estou aqui, né? A minha mãe me avisou, mas eu não vou voltar lá, porque senão ela vai ficar me enchendo, porque ela vai dizer, eu te disse, eu te avisei. Né? Então você prefere continuar comendo, né? Daquilo que não te faz bem, daquilo que te faz mal, mas você não tem o que esse rapaz teve, que foi a humildade.
arrepender, de pedir perdão e de voltar. Né? E ele voltou. Aleluia, Jesus. E ele voltou para a casa do pai. Né? E diz aqui na palavra que esse pai, quando ele chegou, esse pai correu para encontrar. Né? E esse pai teve uma atitude também que muitas vezes talvez eu não teria, talvez muitos de vocês não teriam, que aquele pai não chegou para ele e não falou assim, eu não te disse? Eu não te avisei? Eu não falei que não era para você ir? Eu não falei que não era para você fazer isso, que você ia se dar mal? Não. Né? Porque às vezes quando um filho está fazendo alguma coisa assim, para que você vai cair. Para que você vai se machucar. A gente não faz isso? Depois eles caem, se machucam e a gente vai lá e de novo. Né? Eu não te avisei, eu não te disse, não é verdade? A gente não faz isso? Eu já fiz isso muitas vezes. Né? E aquele pai não. Aquele pai, quando ele viu aquele filho vindo longe, ele já sabia que era o filho dele. Ele foi de encontro àquele filho, né? E esse filho pediu perdão para ele e tudo. E ele simplesmente não falou nada. Sabe? E eu creio assim que ele não falou nada, irmãos, porque não precisava. As roupas do filho dele mostravam que ele tinha passado. A fisionomia do filho já mostrava o que o mundo tinha feito. Verdade. Você não precisava ele falar nada. Né? A circunstância, o jeito que aquele rapaz voltou, falava por si. Né? E muitas vezes na nossa vida é assim. Né? Às vezes você não precisa falar nada, as pessoas olham para você e vê que tá alguma coisa não está certa. Né? Vê no nosso semblante, vê nas nossas atitudes que tem alguma coisa errada, que está faltando alguma coisa na nossa vida. Né? No caso daquele rapaz, né? Faltava o quê? A casa do pai. Sabe, na hora do desespero dele, de quem que ele lembrou? Né? E ele voltou e aquele pai recebeu ele. Uma festa para aquele filho. Né? Porque era aquele filho que estava voltando para a casa dele. Né? Não importa o que ele fez lá. A partir do momento que ele chegou e pediu perdão para aquele pai esqueceu o que ele fez lá atrás. E é assim que tem que ser com a gente. Né? A partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, você pode ter certeza. Se você chegar diante de Deus, sabe, dizer, pai, me perdoa, eu me arrependo, eu pequei, eu errei, Deus esquece. Deus faz igualzinho aquele pai fez. É verdade. Prepara uma mesa do melhor. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Verdade. Né? Glória a Deus. Tudo que é de bom, Deus tem para nós. Né? Então, aquele pai fez isso. Ele fez a festa, ele fez tudo e acolheu aquele filho de novo. E aquele filho veio pensando assim, se eu conseguir ser empregado do meu pai, estou no lucro. Né? Acho que nem ele esperava aquela atitude daquele pai. Nem ele esperava que o pai fosse fazer o que ele fez. Né? Então, o que eu fico pensando é assim, né? Quantas vezes a gente prefere, né, ficar aí no mundo colhendo coisas que não é bom, sofrendo humilhação, sofrendo as coisas, né? Porque a gente não quer se arrepender, porque a gente não quer reconhecer os nossos erros, né? Então a gente prefere ficar ali comendo as lavagens que o mundo impõe pra gente. Né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o exemplo desse rapaz. Errou? Claro que errou. Né? Errou na desobediência, errou na arrogância, né? Mas ao mesmo tempo ele foi humilde e se arrependeu. Né? Então eu creio assim, sabe, irmãos? Quantas festas Deus tem preparado para nós? Eu tenho certeza que Deus tem uma festa preparada para você. Amém. Né? Ele só está esperando você chegar. Ele poder trocar suas vestes, ele poder trocar o teu calçado, né? E colocar a mesa para você e dizer, tá aqui, meu filho. Aleluia, Jesus. Né? É isso que Deus quer. Né? Então eu creio assim, que para cada um de vocês que estão aqui hoje, Deus tem uma festa. Amém. Deus só está esperando o filho vir até ele. Né? Vir até ele para ele poder dar essa festa. Né? O melhor. Sabe? Isso não quer dizer, irmãos, que se ele não tivesse, rapaz, não tivesse saído da casa do pai dele, ele não teria tido luta na vida dele. Teria. A gente sabe que luta a gente tem todo dia. Né? A gente passa por luta mesmo. Mas uma coisa é você passar por luta no mundo.
Outra coisa é você passar por luta tendo um pai segurando tua mão e dizer assim, eu tô aqui. Você Aleluia, não está Jesus. sozinho, conta comigo. Você saber que você tem um Deus que luta com você. É verdade. Né? Mas para isso você tem que crer. Mas para isso você tem que ir atrás. Você tem que dizer, Senhor, me perdoa, eu tô aqui, fica comigo, Deus. Né? É assim, é isso que Deus quer de nós. Amém. Sabe? Que nós chegue para Ele, Senhor, Pai, me perdoa, né? Por tudo que eu fiz, eu errei. Mas eu tô aí. Aleluia, Sim, Deus Jesus. vai fazer a festa. Amém. Vai preparar tudo. E vai colocar a mesa para você. Uma mesa farta. Né? Uma mesa de alegria. Glória a Né? Deus. Uma mesa cheia de amor. Uma mesa que não tem tristeza. Uma mesa que não tem dúvida. Né? Porque quando você sabe que Deus está contigo, você não tem dúvida, irmão. Que nem a pastora falou. Né? Quantos sonhos nós não temos? Né? Quantos projetos nós não tínhamos para esse ano de 2012? Né? Mas isso não, você não se realizar nesse 2012, né? Nosso Deus é Deus para fazer em janeiro, dia 1º de janeiro de 2013. Amém. Mas você tem que crer. Você tem que crer num Deus que faz. Né? Um Deus que tem o melhor preparado para nós. Amém. É nesse Deus que eu creio. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu sei que tem o melhor preparado para mim. Amém. E mesmo diante das minhas lutas que todos nós temos aqui, eu tenho, vocês têm, né? Nós temos luta sim, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que nós temos um pai que está ali, de mão, né? Esticada. Aleluia. Se você fizer assim com a tua mão, você alcança aqui. Você pega a mão dele, pega ele. Né? Que nem vocês que são mães aqui, né? Os filhos quando ficam doentes, o que eles querem? Colo de mãe, colo de pai, né? Acontece qualquer coisa, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe. Por quê? Proporção. Né? Não tem casa melhor que casa do pai e da mãe. É verdade. Não é verdade? Não tem coisa melhor que você ter para onde voltar, irmãos. Né? E às vezes você sai mesmo, você se perde nesse mundo, né? Mas é tão bom você saber que você tem para onde voltar. Que você tem um pai te esperando para te dar colo, Aleluia. para te dar alento, para dizer, meu filho, não desanime. Eu tô aqui. Né? Mesmo se o dinheiro